Começa agora, Bocadinhas. Ronaldo. Bocadinhas. Alô, alô, minha turminha boa. Bom demais. É bom demais ter você aqui comigo. Comigo, né, no singular, porque hoje estarei tocando Bocadinhas de maneira solo. Então é aquela experiência um pouquinho diferente, tanto pra mim quanto pra vocês, imagino, né? Mas vai ser gostoso do mesmo jeito. Acontece que ontem era pra eu gravar com o Marcelo, só que ele me deu um pequeno bolo e, enfim, depois ele explicou que acabou dormindo, não tava muito bem e tal. Então acaba que essa semana aqui vai ser só o Boca sem o Dinhas. Amanhã, contando que vocês estão ouvindo esse episódio na quarta, o dia de amanhã, se eu não me engano, o Bocadinhas completa 1 ano de existência. Então o meu pensamento era que a gente devia fazer um episódio especial aqui, mas eu acho que é melhor a gente fazer na semana seguinte, né? Até porque faço muita questão que o Marcelo esteja nesse episódio aí. Realmente não queria gravar isso sem ele. Então a gente deixa pra fazer esse 1 ano de Bocadinhas na semana que vem, tá? Mas fique ciente aí que amanhã é aniversário do Bocadinhas, então comemore aí na sua casa, onde quer que você esteja aí, porque é um momento especial de 1 ano de programa, sem errar, consegui jogar o programa pro ar todas as quartas-feiras, desde que a gente começou esta grande epopeia maravilhosa, que é esse lugar aqui que eu gosto tanto, que eu tenho tanto carinho, que eu faço com tanto gosto. E queria dar um pequeno recado aqui antes da gente começar. Esse programa aqui, ele é bancado por mim, 100%, né? Todos os gastos dele são bancados por mim. E até o momento, né, foi 1 ano de programa aí, e eu tenho feito isso sem brisar muito nesse negócio de retorno financeiro, mas caso você aí tenha algum interesse em ser um patrocinador do Bocadinhas, né, de alguma forma, aí você pode entrar em contato pelo e-mail inutilismocanal@gmail.com, pode mandar lá sua proposta, se você tiver algum interesse assim, pra gente começar a pensar em algo nesse sentido, pelo menos pro programa se pagar, já tá ótimo já, né, porque isso aqui pra mim é um hobby que eu faço com muito gosto, mas queria deixar esse espaço aqui já pra caso surja algo legal aí, porque, né, a gente tem uma comunidade muito fiel aqui, então acho que a gente consegue fazer coisas bem legais com a nossa audiência aqui, para que o programa seja sustentável e dure muitos e muitos anos. Vamos lá. Hoje eu tava pensando em um tema para fazer esse Bocadinhas aqui sozinho, né? E eu pensei, mano, o que será que é uma coisa interessante de falar? E pensei em algo que é uma vontade que eu tenho de fazer um Bocadinhas, mas, né, a gente até já falou sobre isso aqui, eu e o Marcelo, que ele ia ficar moscando, ele ia ficar boiando no assunto, que é Bocadinhas Foot. Pode isso, Arnaldo! Vocês estão ligados, né? Quem me acompanha minimamente aí sabe que eu tenho uma paixão pelo esporte futebol, né? Que me acompanha desde que eu sou uma criança. E, enfim, acho que é um episódio legal pra gente aproveitar esse tema aí. Sei que não é uma coisa que pega todo mundo, mas eu vou tentar falar de maneira pra geral mesmo. Então você que não é tão do fute, não saia do episódio, fica aqui com a gente, que vai ser um papo legal. E, enfim, vocês vão conhecer um pouco mais de mim aí, um pouco mais desse meu lado, né, que talvez algumas pessoas não conheçam, e o porquê que esse esporte ele mexe tanto com a gente, né, o porquê que ele é essa loucura, essa paixão nacional, é o maior esporte do mundo que para o planeta a cada 4 anos, que, né, que essa festa toda, né, homens correndo atrás de uma bola. Por que isso acontece? Vamos entender um pouco melhor? Eu também não sei muito bem, mas eu vou tentar passar a minha visão aqui do porquê que o fute mexe tanto com as nossas vidas. A minha relação com o futebol, ela começa muito cedo, né? Eu tenho um episódio muito emblemático, assim, eu sempre fui muito em estádio, né, por conta do meu pai. Meu pai era muito corintiano e, enfim, isso aí acaba vindo dele, né? Eu tenho um capítulo da minha vida que é muito marcante, que é eu indo assistir Corinthians e River Plate no Morumbi em 2003. Eu tinha 7 anos de idade. Uma criança de 7 anos num jogo de Libertadores, naquele nível, naquela temperatura ali. O Corinthians perdeu pro River Plate de virada, né? Foi 2-1. Ele foi eliminado, se eu não me engano. E, pô, foi aquele climinha, sabe? De Libertadores, hostil pra caramba, e eu lá, uma criança de 7 anos, então foi bastante marcante. Essa não foi minha primeira vez em estádio, né, mas é a primeira que eu tenho uma lembrança mais forte, assim. Eu lembro que o Fabinho do Corinthians, ele foi expulso, porque ele deu uma entrada no cara lá quando o Corinthians já tava perdendo, e a torcida começou a gritar o nome dele, começaram, Fabinho! Eu falei, cara, esses caras são malucos mesmo, que é isso? Que da hora, é aqui que eu quero ficar. E, pô, eu ia muito em jogo, né, o Pacaembu era relativamente perto da minha casa, né, eu pegava um ônibus e já descia ali perto, e
toda essa tradição de estádio, né, já me pegou desde o começo, assim, né. Eu lembro de eu, criança, ficar cantando as músicas da arquibancada do Corinthians no banho, assim, sabe, Poropopó, a do Assovio, enfim, mas tantas outras músicas e tantas outras que surgiram depois também, né. Então já é uma coisa que me acompanha basicamente, porra, uns 5, 6 anos eu tava indo pro estádio, então é desde que eu me entendo por gente, né. E a minha história como consumidor de futebol, ela começa por aí, e a minha história como jogador de futebol também começa por aí, mas ela foi muito rapidamente interrompida, porque eu sempre, eu tenho esse lado meu que, pô, eu queria muito que fosse diferente, que é, já falei sobre isso em um outro episódio aqui, acho que era mais sobre ansiedade, né, sobre esse meu medo de botar a cara nas coisas, sabe, esse meu medo de errar, de fazer algo de maneira ruim, e eu tive um começo de vida ali um pouco mais confortável, né, que eu tinha uma situação financeira um pouco melhor, né, estudei numa escola paga no pré, né, na pré-escola, então minha vida era uma coisa, só que aí minha vida virou de cabeça pra baixo nessa transição do pré pro ensino fundamental, né, quando eu fui pra primeira série, a minha estrutura financeira desabou, e eu não tinha mais, minha família não tinha mais dinheiro pra nada, assim, então eu fui de uma realidade pra outra de forma muito abrupta, né, então eu cheguei na escola no ensino fundamental, que era uma outra realidade, ainda com aquele status de meio playboy, assim, mas já não tinha mais dinheiro nenhum, sabe, mas eu tava, né, minha cabeça não conseguiu se ajustar a isso tão rapidamente, eu não tava entendendo muito bem o que aquilo ali queria dizer, né, e eu, pô, quando eu entrei na primeira série, eu queria ser jogador de futebol, eu jogava Winning Eleven, eu montava meu time jogava com a seleção, que a seleção da época tinha um monte de nome, né, pô, você tinha Ronaldo, você tinha Roberto Carlos, Adriano, e tudo isso, né, e eu jogava muito esses videogames e eu me imaginava no lugar deles, né, acho que isso inclusive aconteceu com muitas das crianças aí da minha geração, né, de gerações anteriores e seguintes também, né, é um sonho muito comum aqui no Brasil, né, a vida de jogador de futebol, né, essa explosão do gol, esse negócio da torcida apaixonada, essa vida de defender um clube que representa às vezes muito mais do que simplesmente um esporte de chutar uma bola, né, e eu entrei pra uma escolinha de futebol meio que um pouco antes disso acontecer, assim, foi meio que junto, né, mas lembro que o meu pai, ele tinha meio que amizade com um cara de uma escola lá, que, né, conseguiu fazer um precinho que ele conseguia pagar, assim, e eu queria jogar bola fora da aula também, e na minha escola, né, agora uma escola pública, o pessoal, mano, saía da maternidade já chutando bola, né, era assim que funcionava, o moleque chutava bola o dia inteiro na rua, e eu vinha de uma realidade um pouco diferente dessa, né, e quando eu fui me meter a querer jogar bola com as pessoas da escola, eu fui completamente hostilizado, né? Porque, primeiro, que eu não tinha esse costume de jogar bola na vida real, tanto quanto eles, na rua, o dia inteiro. Então, tecnicamente, eu tava bem pra trás, né? Bizarro falar isso de uma criança de 6, 7 anos, mas era a realidade. E isso me deixava com muita vergonha, né? Muito tímido pra jogar bola com essas pessoas. Isso aconteceu na escola e na minha escolinha de futebol também, que eu fiquei completamente inibido até da vontade de desenvolver qualquer coisa ali, né? Isso me fez com que eu reprimisse em mim essa vontade de jogar bola, e eu lembro que eu fui algumas vezes na aulinha de futebol, assim, e aí eu peguei uma virose, e eu lembro de até ter comemorado que eu peguei essa virose, porque eu falei, mano, ainda bem que eu não preciso ir mais lá, porque eu tenho medo de jogar bola, tá? E depois eu até melhorei da virose e eu nunca mais apareci lá. E isso é meio triste, né, porque acaba sendo uma vontade que eu tinha muito grande, que foi interrompida por mim mesmo, por uma insegurança ali, de ver que pessoas já jogavam há mais tempo que eu, e naturalmente eram melhores que eu, né, e, pô, na escola você tem mesmo esse clima, e eu caí muito nessa armadilha não é um bullying, sabe, mas é tipo, de se sentir inferior ali, e como ninguém me conhecia na escola, eu era o último a ser escolhido pro time, né, eu sempre tive muito esse trauma de não ser escolhido pras coisas, assim, não ser escolhido pra nada, acho que muito por conta disso, dessas mudanças de realidade na minha vida, né, que é normal, né, eram crianças, mas não me conheciam, eu não era meio da mesma, né, eu demorei a conseguir me enturmar, demorei a conseguir entender essa mudança de realidade na minha vida. Aí isso acabou resultando em eu reprimir completamente em mim essa vontade de jogar bola, né, lembro que eu descontei isso muito nos videogames de futebol, que eu ainda jogava porque eu tava sozinho ali, me sentia seguro, e posteriormente na música, né, o que aí me traz
me traz algum alívio nessa história, né? De, tipo, talvez eu tenha deixado de lado isso pra poder focar na música. Talvez se eu tivesse focado no futebol, eu nem tivesse virado nada e não tivesse dado atenção pra música e hoje não fosse músico, que é a coisa que eu amo fazer na minha vida. Então, enfim, acho que as coisas acontecem de formas que, enfim, a vida vai botando a gente nos caminhos que ela tem que botar. Mas é uma tristeza que eu carrego, né? Porque eu, depois de muito tempo, resolvi começar a jogar bola de novo. E isso foi com 22 anos de idade, né? Eu passei mais de 15 anos com a ideia de que eu não devia nunca chutar uma bola porque eu não era capaz de fazer isso e porque as outras pessoas estavam muito na minha frente e porque eu ia ser zoado, eu ia ser botado pra baixo. E é uma pena, né, que eu tenha pensado assim por tanto tempo. E aí quando você pega pra jogar bola com 22 anos, aí sim você já tá bem mais atrasado, né? Hoje sei chutar uma bola, hoje consigo fazer alguma função mínima ali né, pra jogar uma pelada, mas é foda, né? Porque quando você é criança, você tem muito mais esse ímpeto de aprender as coisas, né? De se jogar e cair. Hoje, não posso ficar me dando ao luxo de correr o risco de me machucar, né? De lesionar um músculo, de lesionar. Não que eu não corra esse risco, né? Hoje eu jogo um futebolzinho semanal ali, mas é de maneira... A rotação é completamente outra, né? E, enfim, não existe mais qualquer ambição de eu virar um grande jogador de futebol, até porque isso seria inútil. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um esporte que eu gosto muito. Então eu levo ele também ali como outro hobby tardio hoje, né? Porque apesar de ser tarde, a diretora da Escola do Pateta já nos ensinou que nunca é tarde para aprender um novo truque. Então a gente segue aí e... Bom, basicamente essa é meu lado como jogador de futebol, vamos dizer assim, né? Agora como consumidor, eu sempre estive ali e eu sempre fui muito, né? Vocês sabem que eu sou corintiano pra caralho, né? Eu sou a pessoa mais corintiana que eu conheço. Eu sofro, eu torço, é uma parada que mexe com o meu humor, que mexe com a minha semana e que muitas vezes eu tenho que me alienar pra não deixar essa parada estragar o meu dia. Porque, bom, se você acompanha minimamente as notícias do futebol e o mundo do futebol, você sabe que não existe nada mais difícil do que ser corintiano no Brasil, quando se trata de torcer pra um time de futebol. Você pode vir com o argumento de falar, pô, Lucas, mas eu torço pro Asa de Arapiraca, velho. Você torce pro Corinthians, mas, tipo, é diferente porque existe uma relação de expectativa, né? Com todo respeito ao Asa de Arapiraca e outros times de menor expressão, mas quando você torce pro Corinthians, você tá esperando coisas grandes, né? Porque é um time de massa, um time que não merecia ter sido jogado nesse bueiro que tá e que tende a ficar cada dia mais fundo, né? Mas é um clube com mais de 30 milhões de torcedores, é um clube muito midiático, um clube que, com uma gestão minimamente profissional e decente, se reergueria, né? Facilmente, assim, né? Levaria um tempo, mas tem tudo na mão pra ser um clube pra estar no topo e é muito triste ver o que as pessoas por trás desse clube fizeram com ele, né? O que essa última gestão e o que essa de agora vem fazendo também é uma cagada atrás da outra e o dia de amanhã sempre tende a ser pior quando a gente fala de Corinthians, né? E é uma pena, porque é um clube com uma história muito rica, um clube com uma história muito tradicional para ser jogado no lixo da maneira que vem sendo feita e... Enfim, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Talvez o Corinthians feche as portas, eu acho difícil. Às vezes, infelizmente, às vezes eu queria que fechasse mesmo, pro bem de todo mundo. É isso, vamos viver daquelas glórias do passado lá e tá bom. Foi bom enquanto durou, fé, vamos focar em outras paradas. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer, né? Porque não tem como esse clube acabar. Eu sempre, né, desde muito moleque acompanhei o Corinthians, né, vi muitas fases do Corinthians, vi o Corinthians ser rebaixado, né, que foi um dos momentos que eu falei assim, mano, não vai dar pra mim, não vou aguentar passar por isso, né, falei isso no final de 2007 ali, falei, mano, pra mim deu, é isso. E aí o Corinthians entra em campo no ano seguinte com eu nunca vou te abandonar e eu falo, vamos caralho, é isso mesmo, vai tomar no cu. E aí ali começa um período de glórias muito intenso, né, um período muito diferente do Corinthians jogando com aquele monte de time que ninguém nunca viu, né, com um time ali com alguns jogadores, né, lembro muito do Douglas na Série B, lembro muito de alguns jogadores que depois, né, entram em 2009 ali com a chegada do Ronaldo, que é um dos capítulos mais inacreditáveis da história do Corinthians, na minha opinião. Quando o Ronaldo veio pro Corinthians eu não acreditei, eu fiquei completamente atônito, né, principalmente com o histórico dele com o Flamengo e tal, né, tinha toda essa novela aí de onde pra onde que ele ia, e ele veio pro Corinthians, mano, e a passagem do Ronaldo pelo Corinthians, pelo menos aquele primeiro semestre ali, é um negócio absolutamente mágico, né? O que ele faz, se você procurar no YouTube os lances do Ronaldo no Corinthians, o cara parecia, ele tava gordo, ele tava
Tipo assim, não é acima do peso. O Ronaldo estava gordo, com mais de 30 anos, e parecia estar jogando contra crianças. Era profissionais contra sub-10. O que esse cara fez é uma parada, e tipo assim, eu ficava imaginando o que era ter o Ronaldo ali entre vocês, sabe? Pô, o Corinthians tinha acabado de subir da Série B. Era um time em reformulação, um time que tava juntando os cacos, e de repente eles tinham o Ronaldo, né? E o Ronaldo é uma coisa que traz, não só, né, em técnica, que, pô, a gente tem aí o que se debate ser o maior centroavante da história do futebol mundial e tudo isso, mas também em mídia. Eu acho que ele põe o Corinthians em um outro lugar, né? Acho não, ele põe, né? De mídia, de pessoas olhando pro Corinthians, de como o Corinthians era encarado, né? Que sempre foi um clube gigante por toda a sua história aí, né? Politicamente, ideologicamente falando, que sempre foi a parada que me inspirou mais, assim. O Corinthians, ele sempre foi um lugar onde eu me apoiei, né? É engraçado falar isso, né? Porque quem não tem essa ligação com o clube ou com o futebol pode achar idiota, mas é aí que a parada começa a transcender, sabe? O Corinthians, ele tem o grande patrimônio que é a sua torcida, né? Que é o que sempre meio que manteve os meus pés aqui, sabe? Sempre em momentos de crise como esse que o Corinthians vem passando há muito tempo. Já o Corinthians está em crise há muitos anos, mas a gente se agarra nisso, que é o grande patrimônio do Corinthians e o que o Corinthians já representou, né? Porque hoje eu acho que ideologicamente o Corinthians está bem defasado, apesar de a torcida carregar muito dessas ideologias aí das quais eu compactuo. Eu acho que a gente passa por um período muito complicado, né? A gente passou por contratação daquele treinador lá, todo aquele lance dos jogadores indo abraçar ele, que é um episódio bem traumático pra mim, que ali eu falei, mano, eu não sei se eu vou conseguir seguir, né? Mas enfim, depois, né, o amor que a gente tem pelo clube fala mais alto, a gente não quer largar, né? Apesar da vontade de muitas vezes ser grande. Mas enfim, depois eu abri um parênteses muito grande aqui, né? Mas o Ronaldo vem pro Corinthians e, né, a gente tem essa passagem dele mágica, né? Que depois ela dá uma caída, né? Dá uma esmaecida, mas enfim, né? A magia foi feita. Minutos finais do Clássico. Em São Paulo, Campeonato Paulista, estamos vivendo a 13ª rodada. 1-0 pro Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Gol! Do torcedor corintiano, foi pro alambrado, agitou muito a torcida, mas agora abre um sorriso, agora deve cair a ficha de que depois de mais de um ano parado, por uma terceira lesão que é para acabar com a carreira até de um atleta, sempre nos joelhos, ele voltou, lutou, fez coisa errada, ouviu um monte de bronca. Depois de 2008, o Corinthians ele passa com a betoneira em cima de tudo. Ele ganha Paulista e Copa do Brasil em 2009. Cara, em 2010 a gente chegou a ter Roberto Carlos, Adriano e Ronaldo Fenômeno no mesmo time, se eu não tô enganado. Olha que coisa de louco, né? Até 2011 ali naquele Campeonato Brasileiro, o Adriano dá uma ajuda pra nós, que o Tite vem comandar o time, né? Que era um treinador que eu sabia que já tinha treinado o Corinthians, mas eu era muito pequeno, não conhecia ele direito. E a gente é eliminado pelo Tolima em 2011, né, com o Ronaldo, que é uma coisa que acontece muito com o Corinthians, né, esses vexames dentro de campo aí, com times improváveis, né, a gente passou até a ficar meio acostumado com isso, a porra dessa pré-libertadores do caralho aí, que só serve pra passar vergonha. Mas aí, depois desse pequeno tropeço, o Corinthians ganha o Campeonato Brasileiro de 2011, 2012 a gente ganha a Libertadores, mano. Era um negócio que eu falava, na minha vida inteira, eu
tinha me acostumado com a ideia já de que o Corinthians não ia ganhar uma Libertadores nunca, e que isso não era algo pro Corinthians. Tipo, isso não era uma coisa pro Corinthians, isso era coisa pros outros times. O Corinthians era o Campeonato Paulista, o Corinthians era a Copa do Brasil e etc. E em 2012 eu estava no ensino médio e eu estudava à noite, porque eu trabalhava durante o dia, né? E eu lembro que eu tava acompanhando a trajetória do Corinthians na Libertadores. O Corinthians estava invicto, né, na fase de grupos. E eu, tava, só esperando a hora que ia cair, porque era o que eu fazia todos os anos que o Corinthians ia pra Libertadores, né? Eu ficava, tá, quando será que vai ser? Será que vai ser nas oitavas? Será que vai ser nas quartas, no máximo? Será que vai passar da fase de grupos? Era sempre essa expectativa, né? E aí, o Corinthians vai pras oitavas, o Corinthians passa pras quartas. E os jogos eram de noite, né? Quarta-feira à noite. E era um horário que eu tava na escola. E eu ouvia na rádio, no celular de um menino que tinha rádio lá. O pessoal que era corintiano na minha sala levava radinho, celular com rádio e tal. E às vezes eu lembro de... Algumas vezes que minha mãe ia me buscar mais cedo, que eu ia ouvindo, eu lembro de escutar o narrador narrando jogadas do Emerson Sheik voltando da escola, assim, muito na minha cabeça isso. E o Corinthians foi passando, e o Corinthians encarou, né, depois, claro, daquele que muitos consideram o jogo mais emblemático dessa Libertadores, que é o jogo do Diego Souza, né, da defesa do Cássio, que, né, é o que põe o Cássio ali pra, né, já coloca ele na história do Corinthians. Era um goleiro também que eu não fazia ideia de quem era, que entrou no lugar do Júlio César, que falhou no Paulista ali, e aí ele mete uma dessa. Aí eu começo a pensar, né, mano, será que isso quer dizer alguma coisa? E só que aí tem aquele meu lado me puxando pra realidade, fala, não, Lucas, isso é o Corinthians, a gente vai cair em algum momento, é só esperar, né? Porque quando o Diego Souza pega aquela bola, eu já falei, aí ó, tá vendo? Era aí ó, caímos. E, enfim, o Corinthians passa do Vasco, né, com o gol do Paulinho, aquela coisa linda, tá? Um dos gols mais bonitos, assim, né, não pelo, né, tem todo aquele lance do Tite ser expulso e tá sendo técnico da arquibancada, né, que é toda uma cena, assim, muito, muito bonita, né, que fica muito na minha cabeça. O Corinthians vai pegar o Santos de Neymar e companhia, né, o Neymar no seu prime ali, né? Neymar 2012, atual campeão da Libertadores, voando. Mas a verdade verdadeira mesmo é que contra o Corinthians ele nunca conseguiu arrumar muita coisa, né? Porque o bagulho era louco. Marcação do Corinthians, pô, você tá falando de Ralf, você tá falando de, né? Lembra que o Neymar tinha esse negócio de nunca arrumar nada com o Ralf, assim, né? Chicão, né? Toda essa linha defensiva ali de volante do Corinthians que era muito parruda, né? O Corinthians era muito conhecido por ter uma estrutura defensiva sólida pra caralho. E aí, o primeiro jogo do Corinthians contra o Neymar, contra o Santos, né? É na Vila. E o Emerson Sheik faz um dos gols mais bonitos da vida dele, um dos gols mais bonitos que eu já vi alguém fazer pelo Corinthians. Ele simplesmente ajeita lá da puta que pariu e acorda a coruja num chute, mano, espetacular. E no jogo de volta, o Neymar abre o placar num puta gol cagado do caralho. E ali eu falei, mano, aí ó, tá vendo? Sabia, nós não vai passar do Santos, mano, os caras vão virar essa porra desse jeito feio. E aí, enfim, o Danilo empata o jogo e a gente passa, né, num golaço também, na calma do Danilo, que é um dos maiores que eu vi também na história do Corinthians, o cara de uma classe, né, lento, mas com uma classe, com uma elegância pra jogar futebol que poucos ali demonstraram. Aí o Corinthians passa pra final, e na final o que acontece é o Corinthians sai atrás do placar, né, contra o Boca Juniors, e ali sim eu falei, aí ó, eu lembro que eu tava com muito medo desse jogo, né, esse jogo eu assisti na TV, assim, e eu falei, mano, ali vai dar merda, velho, e no jogo de ida lá na Bomboneira, o Boca Juniors abriu o placar, e aí eu fiquei muito, muito mexido com isso e desliguei a TV. Falei, mano, eu não quero ver isso. Eu sabia, todo ano é isso, eu sabia que a gente não ia conseguir, né? Eu já entrei nessa onda já. Até que eu fiquei esse tempo remoendo assim, e eu ligo a TV de novo, e quando eu ligo a TV, o Emerson Sheik tá girando com a bola no pé, e ele dá em profundidade pro Romarinho, e o Romarinho faz um gol de cobertura, e esse é o primeiro toque em uma bola na Libertadores da vida dele, e ele faz um gol encobrindo o goleiro do Boca Juniors na Bomboneira, o Romarinho, um cara que 6 meses antes eu não sabia quem era, um cara que fez uns gols no Palmeiras, e eu falei, esse cara é interessante. Ele vai lá e empata o jogo e deixa a gente numa condição de só precisar ganhar o jogo no Pacaembu, que é um 2-0 extraordinário, com 2 gols do Sheik, que é um ídolo absoluto pra mim na história do Corinthians, né? Um cara que faz muita falta esse tipo de jogador, e que o Corinthians é campeão da Libertadores, mano, pela primeira vez. E depois, no Jornal da Globo, a gente vai falar, chegou a hora de soltar o grito! Solta
E eu lembro do meu pai, né? Eu comemorei muito com meu pai. E ele falando, agora você vai ver. Agora a gente tirou esse peso de não ter. Agora a gente vai ganhar mais. E eu falei, mano, será? E no ano seguinte o Corinthians vem muito forte pra Libertadores, com um time muito forte. A gente vem com Guerreiro, acabou de ganhar o Mundial pelo Corinthians, fez 2 gols pelo Mundial. A gente vem com o Alexandre Pato, novo, voando. Falei, mano, não acredito que o Pato vai vir pro Corinthians, mano. O maluco é mó craque, mano, que isso? Com um time mais maduro, com um time mais arrumado e com um time que agora tinha título da Libertadores. E a gente chega na Libertadores amassando. O Corinthians chega amassando na Libertadores, né? E teve um incidente ali completamente trágico, né? De um torcedor do Corinthians que soltou um rojão que foi parar lá na torcida do... que matou um menino, né? O Kevin Espada, acho que era o nome dele. Fica na minha cabeça até hoje, porque, enfim, é um trágico acidente aí, né? Que rendeu a punição pro Corinthians, que teve que jogar sem torcida, lembra do Corinthians jogando sem torcida? E aí o Corinthians vai passando de fase e pega o Boca Juniors de novo. E o Corinthians perde pro Boca Juniors da ida, e na volta o Corinthians faz o jogo e amassa o Boca Juniors. Só que não passa, porque... E aí não é clubismo meu, você que não é corintiano e você que é palmeirense tá com ódio do que eu tô falando. É uma questão assim, eu não vi todos os jogos de futebol da história, obviamente, mas esse é o maior e mais descarado roubo em uma partida de futebol que eu já vi em toda a minha vida. Eu já vi todos os times, eu já vi muitos times sendo prejudicados. Já vi o Corinthians sendo prejudicado, já vi o Palmeiras, já vi o São Paulo, já vi o Cruzeiro, já vi o Atlético, já vi todos os times sendo prejudicados de alguma forma com incompetência da arbitragem ou sei lá o que pudesse ser. Mas esse jogo, o jogo de Juan Carlos Amarídia, o jogo Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu em 2013, é o maior assalto da história do futebol. É uma coisa inacreditável. É tipo assim, o cara dá um tapa na bola dentro da área e o Corinthians não só não dá... O árbitro não só não dá pênalti pro Corinthians, como ele dá cartão amarelo pro Sheik. É tipo assim, e depois anula gol que não tava impedido, anula gol de novo. O Corinthians fez uns 3 gols e teve uns 2 pênaltis que não foram marcados nesse jogo. E esse dia... eu marco ele como o dia que eu fiquei mais furioso em toda a minha vida, porque eu lembro que eu me sentia... Não era simplesmente um time que não foi capaz de ganhar uma partida. Era uma sensação de impotência, porque a gente tinha ganhado o jogo na bola e a gente ia ser campeão de novo dessa porra e não tinha nada que a gente pudesse fazer. Tipo, era isso e acabou. E é isso. E enfim, o Corinthians foi eliminado dessa forma completamente absurda da Libertadores 2013. E desde então o Corinthians nunca mais representou qualquer ameaça à taça da Libertadores. E eu voltei a acreditar que o Corinthians não é um time de Libertadores. O Corinthians só teve um pequeno deslize na sua história que fez a gente ganhar uma Libertadores. Mas, né, eu hoje sonho em viver isso de novo, né, vivi a experiência de ver um time campeão da Libertadores no ano passado, que foi o Fluminense, que é um time que eu não tenho muita ligação, assim, mas que foi uma experiência muito emocionante, assim, cara. Eu estive no Maracanã e eu chorei, né? Chorei, me emocionei muito, assim, porque tava num lugar quando eu tava com muitos torcedores, pessoas bem mais velhas, assim, né? E que, essa foi a primeira Libertadores do Fluminense e primeiro título, né? E eu tinha uns senhorizinhos de, umas pessoas ali que deviam ter mais de 80 anos e eu fiquei imaginando, cara, essas pessoas esperaram a vida toda por esse momento. Imagina se eu tivesse com 80 anos e nunca tivesse visto o Corinthians chegar num título de Libertadores. Eu ia falar, mano, acabou, sabe? E meio que não quero falar no finalzinho, né? Mas, enfim, nessa idade avançada, assim, você ter essa emoção é um negócio que, me tocou pra caralho, assim, sabe? E, enfim, do jeito que foi um puta jogaço, assim, foi um puta jogo foda. E eu tive o prazer de estar lá. Eu pensava assim, mano, eu acho que eu nunca mais vou viver essa emoção com o meu time de novo, sabe? Porque é tanta merda que acontece, é uma coleção tão grande de vexames nessas competições, sabe? O Corinthians parece que o outro time fala espanhol, ele já treme as pernas. Pode ser tanto o Boca Juniors quanto o Deportivo lá com o Caratia, qualquer um. Parece que o Corinthians vai se tremer inteiro. Vai que é sua, Cássio! Vai que é sua, Cássio! A bola passou! Bateu na trave! Acabou! Acabou! É bicampeão de clubes o Corinthians! Faça a festa, torcedor corintiano! Porque o mundo hoje é preto e branco.
palcos! E 2012 foi o ano mágico do Corinthians, né, que o Corinthians ganha Libertadores e Mundial. É um ano que eu era um adolescente e eu não tinha dinheiro pra ir no estádio, né? Eu não tinha condições de ir pro estádio. Eu vi toda a campanha do Corinthians na Libertadores, eu vi pela rádio e pela TV. E no Mundial eu lembro de ver todas essas reportagens sobre pessoas vendendo carro pra ir pro Japão, ver o Corinthians no Mundial, vendendo casa, vendendo tudo que tinha. E eu pensava assim, mano, eu só queria ter um carro pra poder vender ele, pra ir pro Japão. E eu não sabia nem como é que fazia pra ir pro Japão, eu não tinha nem documento, eu não tinha passaporte. Era um negócio tão distante, assim. E eu falava, nossa, como eu queria ir, meu Deus do céu. E eu falava, mano, a única coisa que me consola é que o Corinthians com certeza não vai ganhar. E pelo menos eu não vou ter gastado essa grana pra ver o Corinthians perder. E aí o Corinthians vai lá e ganha o Mundial do Chelsea de maneira também poética, assim, sabe? O jogo é lindo, o jogo é jogado e, enfim, a história é perfeita. E eu, apesar de ter vivido ali um dos dias mais felizes da minha vida, né, vendo o jogo pela TV, eu falava, mano, quando que isso vai acontecer de novo? Como eu queria estar lá, eu invejo tanto o Cid do Não Salvo, porque ele foi pro Japão com o pai dele e viveu essa parada de lá, né? Eu não consigo nem imaginar a emoção, né, de você estar do outro lado do mundo, ver seu time ser campeão mundial. Enfim, aí basicamente essa é a história do Corinthians, depois só acontece merda. O Tite é demitido, né? O Tite sai do Corinthians, volta o Mano, que faz um trabalho ok até, e aí depois o Tite volta de novo pro Corinthians e faz mágica com um time que nem era tudo isso, né? Assim, não tinha grandes estrelas, mas era um time que... O Corinthians de 2015 pra mim foi o Corinthians que eu vi jogar mais bonito, talvez, na minha vida. 2015 e 2013, acho que foram os Corinthians mais timaços que eu vi, assim, né? Vale lembrar que eu não vi Mundial de 2000, eu não tenho lembrança, eu era muito criança, né? Não vi Marcelinho, não vi Ricardinho, não vi Vampeta, não vi... o Vampeta vi, mas, né, depois já, né, quando já, enfim. Então, pra mim, 2015 é um ano muito emblemático, assim, de um Corinthians taticamente muito cabuloso, né? O Corinthians que mete aquele 6-1 no São Paulo, que parece um jogo treino, assim, né? Tipo, e era o time reserva do Corinthians, é um negócio completamente de louco mesmo, o Corinthians 2015 jogando bola. E também foi eliminado na Libertadores numa cagada ali, né? Acho que o Corinthians tinha uns caras, tipo, o André Balada, uma galera aí que... mano, é foda, né? Isso é muito Corinthians. Mas, enfim, né? A minha história com o Corinthians, ela é muito profunda, assim, né? Ela é muito, né? Eu sempre me identifiquei muito com esse clube porque o Corinthians é um clube, né, que sempre acolheu pessoas que não tinham nada e muitas vezes eu sentia que eu não tinha nada e eu tinha pouca coisa e o Corinthians era tudo que eu tinha, né? E a torcida do Corinthians, ela é muito unida, sabe? Eu lembro de ir no estádio e falar, mano, como pode essas pessoas, né? A gente não se conhece, mas estando aqui parece que é todo mundo irmão, sabe? Parece que todo mundo se olha e dá um sorriso e em prol de uma coisa só, sabe? E o Corinthians sempre foi uma desculpa muito boa pra eu estar próximo do meu pai, pra eu estar próximo de pessoas que me faziam bem, né? Ideologicamente o Corinthians sempre representou muitas coisas que eu concordava, né? Desde a luta pela democracia, como a luta por direitos de pessoas que, né, que não têm esses direitos, que não tinham esses direitos, como a luta pelo espaço das mulheres, né? Com o Corinthians, uma das coisas que a gente pode se orgulhar do Corinthians até hoje é que o Corinthians tem o melhor time de futebol feminino do país, né? O Corinthians feminino é uma parada completamente absurda, né? Que investe nesse setor, que dá espaço, né? Que ainda não é o ideal, né? Ainda poderia ser mais, mas, enfim, sempre foram motivos de orgulho, sabe, pra mim. E eu falei, mano, é isso, é com isso que eu me identifico, é essa bandeira que eu quero carregar, né? Só que muito por conta dessa gestão passada, essas tradições e esses ideais do Corinthians foram rasgados, né? E o corintiano hoje, ele não tem muito no que se agarrar, né? Mas a gente já teve, e eu, por mais desacreditado que eu esteja, eu carrego ainda essa fagulha de esperança que o Corinthians vai voltar a ser o que um dia já foi, mesmo que só na parte ideológica, sabe? Que pra mim sempre foi o mais importante, assim. O Corinthians sempre perdeu, o Corinthians sempre passou vergonha, mas tudo isso dentro de campo, sabe? Fora de campo eu sempre bati no peito e falei, é isso mesmo, mano. A gente é cabuloso e a gente defende os bagulhos certo. Só que isso parece ter se perdido um pouco também, no passado recente aí. Mas, vamos ver, né? Vamos aí, a gente segue. E eu sofro duplamente, né? Porque eu sempre fui muito apaixonado pelo Corinthians e eu sempre fui muito apaixonado pela seleção brasileira, né? E parece que são os dois piores times de se torcer no mundo atualmente. A seleção vem passando por uma fase que eu, né, na idade que eu tenho, nunca vi nada igual.
é uma coisa meio inexplicável, assim, parece uma falta de casca, uma falta de brio, uma falta de... Cara, eu me sinto até meio perdido na hora de fazer o diagnóstico do que acontece com a seleção do Brasil, né? O Tite, que é o grande amor da minha vida, né? O cara que, mano, pra um corintiano deu tudo pra gente. Ele é um cara que na seleção, em 2018 eu tinha muita fé que o Brasil ia conseguir, né, voltar a ser campeão da Copa do Mundo. Porque, cara, a minha vida é o seguinte, eu nasci em 96, aí eu vi, a última Copa tinha sido em 94 que o Brasil ganhou, a próxima Copa é em 98 que o Brasil foi pra final, e a próxima Copa o Brasil ganha. Então ganhou, foi vice e ganhou. Aí eu falei, bom, tá, então nós é os pica do bagulho mesmo, né? É só esperar que vai rolar. 2006 o Brasil eliminado, eu chorei, né? Na grande arrumação de meia do Roberto Carlos. 2010 o Brasil eliminado pela Holanda, também fiquei devastado. 2014 eu não senti nada. Eu só senti que eu tava num sonho, né, num pesadelo. É a maior mancha da história de uma seleção dentro do campo e muito dificilmente vai ser superada. É nossa, né? É do Brasilzão. 7 gols em uma semifinal de Copa do Mundo. Isso aí não tem revanche, não tem o que fazer, é abaixar a cabeça e aceitar que tá manchada a história da seleção pra sempre, né? Eu, foi bastante chocante, assim, pra mim, apesar de eu ter ficado meio sem palavras, assim, meio só estarrecido mesmo. E aí em 2018 a minha esperança se renova porque a gente tem, pra mim, o maior técnico da história do Corinthians. Pra mim não, né? Isso é fato. Na seleção. Que é uma coisa muito comum, né? A seleção brasileira levou muitos técnicos do Corinthians pra lá, né? O que foi triste por esse lado, né? Porque a seleção tava roubando o meu técnico. Mas em 2018 eu falei, bom, agora a gente tem um técnico bom na seleção. A seleção brasileira levou o Mano quando eu tava fazendo um bom trabalho no Corinthians. Levou o Tite, levou o Parreira, né, em 2000 depois de 2002, né, depois do Felipão, a seleção leva o Parreira, que fazia um trabalho bem bom no Corinthians ali. Aí o Brasil chega bem, né, pô, as eliminatórias, depois que acho que o Dunga, né, que sai pro Tite entrar, o Tite faz um trabalho absolutamente magistral nas eliminatórias pra Copa do Mundo. O Brasil não perdia, nunca. E aí chegou na seleção e começou daquela forma meio, né, fazendo meio que arroz com feijão ali, não convence muito, né, mas enfim, vai passando, e é eliminado pela porra da Bélgica. E eu lembro que eu tava vendo um jogo da Bélgica antes, acho que foi contra o Japão, não sei se foi o Japão ou Coreia, acho que foi o Japão, que a Bélgica passa pra pegar o Brasil, né, nas quartas, é isso? Acho que é nas quartas, né? E o Japão tá ganhando, né? E eu falei, mano, o Japão não vai segurar essa porra. E o Japão tinha que segurar, mano, porque o Brasil ia amassar o Japão nas quartas. E aí o Japão cede pra Bélgica e a Bélgica passa do Japão. E eu falei, mano, fudeu, nós vamos pegar esses belgas do caralho. Essa geração belga que não ganha nada, mas que vai dar uma coça em nós, mano. E aí o Brasil toma 2-0 de forma muito rápida, né, no jogo contra a Bélgica. Eu já comecei a ficar meio, mano, peraí, a gente não vai tomar outra goleada histórica de novo, né, pra um time europeu, meu Deus do céu, por favor. E aí o Tite bota o Renato Augusto, o Tite bota o Paulinho, que fez uma Copa excelente também, né, porra, que era um orgulho pra mim ver o meu Renato Augusto, o meu Paulinho jogando pra caralho na seleção. O Paulinho teve uma carreira, né, ele sai do Corinthians, ele vai pro Tottenham, se eu não me engano, e depois ele vai pro Barcelona jogando pra caralho. E, cara, o Renato Augusto, aquela bola que todo mundo sabe, né, a famosa bola que não entrou do Renato Augusto, cara, o cara entrou, mudou o jogo, assim. Eu tive muita fé, principalmente quando o Corinthians faz aquele primeiro gol. Cara, se o Renato Augusto faz o Brasil passar, ele vira Deus, né, mais ainda do que ele já é pra mim. O Renato Augusto, ele teve muito essa infelicidade de ele ser um dos jogadores mais brilhantes que eu vi, um dos meias mais brilhantes que eu vi passar pelo Corinthians, um dos meus jogadores favoritos da vida, mas ele teve o azar do acaso não protegê-lo, sabe? Ele jogava muita bola pro pouco de coisa que ele ganhou, na minha opinião. Joga ainda, né? Hoje no Fluminense. É uma dor que eu tenho aí, mas, enfim, faz parte. Ciclos se encerram. É uma pena, cara. É uma pena que o acaso não tenha protegido o Renato Augusto, porque por alguns centímetros ele não vira herói de uma nação inteira. E aí o Brasil é eliminado. E aí o Paulinho volta pra China. Foi tipo um final melancólico, assim, sabe? Tipo, tava tudo parecendo que ia ser muito lindo e aí de repente tudo é destruído, né? E, pô, futebol dói demais, cara. Puta que pariu. Você que também tem a paixão pelo futebol aí dentro de você, vai concordar comigo que, pô, a gente sofre mesmo, né, cara? O bagulho dói. Nossa, uma eliminação de Copa do Mundo dói, porque você sabe que é só daqui 4 anos que você vai viver isso de novo.
uma chance de novo. E ao mesmo tempo que é isso que faz doer, é isso que faz você amar, sabe? É isso que faz você sentir essa paixão, assim, né, do futebol, que pra mim é o melhor esporte que existe, porque o futebol, ele não é uma ciência exata, né? O futebol, ele depende de tantos fatores, né? Tipo, a gente não para pra pensar, mas são 11 contra 11, são 11 seres humanos, são 11 histórias contra 11 histórias, são 11 cabeças contra 11 cabeças, são 11 momentos contra 11 momentos. E o futebol é um esporte muito de detalhe, né? E acho que é isso que deixa o futebol tão bonito, né? Tipo, existem times estruturados, existem times com suporte financeiro muito maiores do que os outros. Existe esse desbalanceamento entre clubes, o que nunca quer dizer que o clube mais estruturado vai ganhar do menos estruturado, né? Tipo, a tendência é essa, mas é aí que entra o fator que deixa a parada apaixonante, né? Você nunca sabe o que vai acontecer num jogo de futebol, né? Você pode ter seu palpite, e o seu palpite pode se concretizar, mas ele pode não se concretizar também, né? São essas histórias que fazem com que o futebol seja tão apaixonante, né? E acho que o futebol, ele traz muitas lições pra gente, né? Lições metafóricas, assim, né? De não subestimar o underdog, de não fazer presunções, assim, de não, né? De ter humildade, de saber que, né? Existem esses detalhes, né? É muito louco, cara. E o que isso move as pessoas também, né? Porra, eu vi o Corinthians tomar 3-1 do Novo Horizontino agora, e quando o Corinthians fez 1-1, depois de estar tomando 3-0, a Gaviões estava pulando sem parar, apoiando o time, né? O que a torcida do Corinthians faz, isso não existe em lugar nenhum outro do mundo. Isso aí você até que é rival vai admitir, né? E a gente tá na pior fase da nossa história, assim, né? A gente tá com uma gestão que tá jogando o nosso clube cada vez mais pro fundo do buraco, enquanto o nosso maior rival vive uma fase de glórias sem fim, né? O Palmeiras, né? E todos os outros times aí, até o Santos, a gente tem a impressão de que vai se reerguer muito antes do Corinthians se botar no trilho de algum caminho minimamente saudável aí pra um clube, né? E mesmo assim a gente segue a gente segue aqui. E porque o futebol é isso, cara. O futebol é essa paixão aí. Eu acho que todas essas condicionais que fazem com que o futebol seja imprevisível, e é o que deixa ele super apaixonante, assim, né? E aí o Tite tem mais uma Copa com o Brasil em 2022, que é vexatória pra mim, né? O Brasil não jogou nada nessa Copa, em nenhum momento. O Brasil perdeu ali pra seleção de Camarões, se não me engano, né? E, enfim, perde daquela forma ali pra Croácia, né? Depois de achar um gol ali na prorrogação ali, onde eu falei, porra, passamos, legal, passamos. Nunca passou pela minha cabeça que a Croácia ia fazer um gol, porque tinha 7 jogadores do Brasil no ataque, faltando 4 minutos pra acabar um jogo de eliminatória de Copa do Mundo. Eliminatória não, né? De fase eliminatória. E, cara, a postura do Tite ali né, desde a outra Copa do Mundo eu já não tinha gostado tanto do Tite, mas eu falava, não, o cara é o maior. E aí nessa Copa do Mundo ele vai embora, assim, meio sem falar nada. Ele parece que o Tite que eu conhecia no Corinthians, ele não existe mais, sabe? Tipo, eu tinha tanto orgulho dele, da pessoa que ele era, assim, e dele ter os valores irredutíveis, ser um cara correto, assim, até de quando ele barrou o Jorge Henrique de jogar porque ele tinha mentido pra ele sobre uma doença do filho e tal, um negócio assim. Eu falava, mano, esse cara é muito foda, mano, ele é um pai, tá ligado? Ele é, caralho, ele é Deus mesmo. E aí eu sou hoje muito decepcionado com o Tite por essas 2 Copas do Mundo, né, e pela postura dele como ser humano mesmo, assim. Acho que é muito incondizente com a visão que eu tinha do Tite, de um homem correto, de um homem, né, humilde, de um homem, enfim, né, e não tô querendo ser conclusivo aqui, mas a visão que eu tenho do Tite hoje, principalmente depois dele ter ido pro Flamengo, né, que é uma parada que eu acho que não tem nada a ver. O Corinthians estava esperando ele de portas abertas, assim. O Corinthians demitiu o Luxemburgo pra chamar ele, e claro, né, isso passa muito pela incompetência da diretoria e da estrutura que a gente tem hoje, né. Não tô falando que ele fez errado de ir pro Flamengo, mas que pra mim foi uma parada que me doeu muito, assim, sabe? Pra mim tava tudo ali, tava tudo certo, os astros estavam alinhados pra ele só voltar pra casa e vir ser feliz. Mas enfim, né, a vida é assim, a gente se decepciona, a gente fica triste, e é isso. Uns vão, outros irão, e o Corinthians vai ficar. E quero pedir desculpa pra você que é palmeirense, pra você que é flamenguista, pra você que torce pra qualquer outro time, pra você que torce pro Real Madrid. Eu quero que você vá pra puta que te pariu, porque você é brasileiro, caralho. Torcer pra time europeu,
tirando, isso é uma coisa que, cara, eu gosto de assistir o futebol europeu, né? Acho legal pelo nível técnico absurdo da parada, assim, né? A intensidade, enfim, lá o bagulho realmente parece até outro esporte, mas, porra, torcer pra time europeu, eu simpatizei com o Bayern de Munique uma época, mas assim, era uma simpatia mesmo, né? Acho bonitas as camisas e tal, mas sempre que eu fui pra essas finais de Champions League, assim, pra esses jogos importantes, eu sempre tava, mano, só quero ver os caras chutar bola. Pra mim, foda-se quem ganhar. Eu torço pro time mais fudido, que é uma coisa que eu sempre faço, né? Não à toa eu sou corintiano. E é isso. Enfim, pessoal, eu acho que já falei bastante aqui, né? A gente sempre pode fazer mais episódios sobre esse tema, né? Porque, enfim, eu tenho muito pra falar. Falei um pouco sobre minha história, minha relação com o futebol aqui, minha relação com o Corinthians, mas obviamente essa história é muito mais longa e mais profunda do que eu falando por uma hora aqui. Eu falaria por horas sobre isso, mas enfim, um episódio diferente, um episódio sobre um tema, né, que não vou usar a palavra nichado, né, porque o futebol é muito popular, mas você que não é tão aprofundado no futebol e gostou desse episódio, ficou aqui até aqui, te agradeço muito, tá? E é isso aí, semana que vem a gente volta pra comemorar nosso aniversário do Bocadinhas, que é amanhã. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui todo esse tempo, tá bom? Espero que você tenha um excelente resto de semana aí, e fique bem e vai Corinthians! Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana. Ronaldo.